Gente, depois de mais de um mês, acredito, sei que a última postagem que eu fiz de um vídeo já está com um mês. Então, acho que está com um mês e um pouquinho aí. Depois de mais de um mês, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo é mais para falar sobre como anda, né, minhas produções, pois eu estou produzindo, são encomendas, né, tanto no crochê como na pintura em tecido. E confesso, eu já havia falado nessas encomendas e já tinha feito vídeo sobre elas, tá? É daquele jeito, minha gente, devagar e sempre. É complicado, mas como vocês sabem, quem já viu algum vídeo meu, em algum vídeo, se bem que eu acho que mais de um, de dois, três, eu sempre falo. A minha vida tudo é processo. E graças a Deus, né? Então, eu vou mostrar aqui como anda, né? As minhas produções, as encomendas, né? E falar também que estou acertando aí uma outra encomenda que veio através da minha cliente irmã. Ou seja, da minha cliente, que é minha irmã. Eu estou com duas encomendas aqui, a parte, né? Uma encomenda, que é uma encomenda grande, é da minha irmã, e a outra encomenda é da minha mãe, que eu já falei aqui sobre isso, eu já mostrei. É complicado, gente, é porque assim, no momento eu estou trabalhando com dois tipos de artesanato: crochê, pintura em tecido, tá? Então, o crochê, apesar de eu não pegar direto o dia todo, não consegui produzir bastante durante o dia, porque confesso, eu não sou rápida, tá? É por dia. Tem dia que eu consigo ser mais produtiva do que outros, tá? Mas eu diria a você que se eu for pegar numa peça de crochê para fazer, simples, mesmo ela sendo simples, eu acredito que eu não produza mais que uma peça por dia. E isso se eu não parar para fazer outras coisas, né? Eu já cheguei a produzir uma peça por dia, porém, eu parei para ajeitar o almoço, né? Ajeitar a janta, ou seja, por isso já dá para vocês terem uma noção que eu tirei o dia todo nessa peça e uma partezinha da noite, mas concluí, né? Eu acredito que é assim, que o fato de eu trabalhar com dois tipos de artesanato, de certa forma, me limita. Por que me limita? Me limita porque eu acabo tirando o foco de um, às vezes, e colocando no outro. Quando a gente tem um foco em uma coisa em específico, eu acredito que a evolução dela é maior, né? Ou seja, se eu produzisse, se eu tivesse focada só no crochê, eu acredito que eu produziria bem mais, né? A ponto de, durante o dia, eu não ficar só numa peça. Porém, tem a pintura, mas também se eu focasse só na pintura eu garanto. Eu não sei, pode até ser que tenha pessoas que começam a pintura em um dia e finalize no mesmo dia, tá? Pode até ser. Mas pintura eu acho ela mais complexa, né? Porque tem todo um processo, né? Não que o crochê não tenha, como qualquer outro tipo de artesanato não tenha, mas a pintura em crochê, eu acho que ela demanda mais tempo, né? Quanto mais tinta você coloca, mais vai mudando, você vai dando mais vida à pintura, e eu, pelo menos, é demorado. Eu começo uma pintura, eu não faço uma, assim como eu não faço crochê, eu também não faço uma pintura
em um único dia. Porém, eu garanto que o crochê eu faço mais rápido do que a pintura em tecido. Mas enfim, gente. Tá com um mês que eu trago o vídeo pra cá. E eu vou dizer, nesse período de um mês, eu passei uns 15 dias, umas 3 semanas, com uma dor no braço, que foi no ombro, nesse ombro aqui, né? Que é o esquerdo, que é justamente com o que eu trabalho, que eu sou canhota. Então, tudo que eu faço é com esse braço. Às vezes eu até tento, sabe? E ensinar esse braço aqui a fazer alguma coisa, para ver se eu pego, se eu me acostumo. Mas é difícil, viu? É difícil. Depois que você se acostuma com uma coisa, mudar para outra é complicado, né? Agora, isso é em tudo em nossa vida. Claro que a gente tem que ter empenho. Só que eu acho que nesse caso aqui, do meu braço direito, acho que não sai muita coisa não, sabe? Mas então eu tenho que pedir a Deus para que o meu braço esquerdo esteja sempre bem, né? Então, eu fiquei uns 15 dias com o meu braço, o meu ombro, na verdade, né? O ombro doendo. E isso, doendo mesmo, viu? Eu não sou de... Eu não gosto de ir para médico. Não cheguei ao ponto de ir, tá? Mas eu já estava receosa, já estava achando que eu tinha que ir para um médico para ver o que era. E também não gosto de tomar remédios farmacêuticos. Não gosto. Eu tomo remédios naturais, chás, qualquer coisa assim. Mas remédios farmacêuticos eu tomo, mas tomo em último caso, quando eu não tô aguentando mesmo, que eu sei que não tem mais jeito. Aí sim eu tomo. E aí foi o que aconteceu, né? A dor que pegava aqui do ombro, puxando para aqui, não passava. E por isso eu não deixei de fazer minhas coisas não, sabe? Eu continuei fazendo, de pouquinho, mas continuei. Continuei pintando, continuei fazendo crochê, só que daquele jeito, bem devagarzinho. Tinha dias que para eu levantar o braço, eu tinha que suspender com esse outro. Ó, tanto é que ainda tá doendo agora porque eu machuquei pegando peso. E aí, no crochê e na pintura, eu consegui fazer e deu uma boa adiantada, por quê? Porque o braço eu não levanto muito, né, para fazer esses trabalhos. Então, fica apoiado em cima da mesa, em cima de uma cadeira, e aí eu conseguia movimentar, porque não era a mão, o pulso que estava doendo, e sim do ombro para aqui pro cotovelo. Enfim, consegui fazer, né? Consegui fazer bastante coisa. E aí, gente, o que eu posso dizer a vocês? Eu tava bem preocupada mesmo com essa dor. E assim, olha, eu não sei se vocês vão me entender, mas o meu ponto de vista é: a gente pode passar por todas as dificuldades do mundo, todas. Mas quando se trata de saúde, né, assim, a gente fica bem vulnerável, né? E assim, e quando se trata de um membro do nosso corpo, né? Em que braço, perna, que é uma coisa que a gente se locomove com a perna, né? Precisa das pernas para andar, né? Claro que sabemos que tem pessoas aí que têm deficiências, né? E que através dessas deficiências, mesmo faltando membros e tudo, conseguiu superar grandes obstáculos. Vive com certas limitações, mas sobrevivem, trabalham, lutam por suas coisas, graças a Deus, né? Então, é motivo de a gente, assim, se inspirar nessas pessoas. Mas a gente sabe que não é fácil. Quando a gente está passando por situações complicadas, que pensa em certas possibilidades assim, a gente fica receosa e com medo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que, gente, eu pedi tanto a Deus, tanto, para que as dores passassem, para que eu conseguisse fazer minhas coisas, que eu já estava assim,
deixei nas mãos dele mesmo, né? Deixei na vontade dele, que fosse de acordo com o que ele desejasse. E, enfim, eu, na sexta-feira, aqui, sexta e sábado, toda sexta, ou o sábado, dependendo do sábado que caia, eu vou pra rua fazer trabalhos extras. Ou seja, toda sexta eu lavo roupa. Eu tenho uma renda extra, né? E a cada 15 dias eu faço faxina também para ter uma renda extra. E aí, aconteceu que esse final de semana, sexta e sábado, seria o dia que eu teria que ir fazer lavar a roupa, e no sábado eu teria que ir fazer a faxina. E aí eu tava ruim, ruim mesmo, né? Da quinta para sexta. Eu digo, meu pai, como é que vai ser? Mas se for preciso, eu vou. Só o que aconteceu? O que aconteceu que a minha, como é que eu vou dizer? Não é prestadora de serviço sou eu, mas vamos dizer, a minha contratante, né, que contratou meus serviços. Que vocês não sabem, a minha contratante que contratou meus serviços é minha mãe, para vocês verem como é a minha realidade, né? Porque assim, graças a Deus, os assuntos estão se misturando, minha gente, mas calma, depois eu volto para o crochê e volto para a pintura em tecido para mostrar como é que tá, em que nível está esse trabalho, que também acho que ela tá ansiosa para ver. E aí, graças a Deus, a realidade da minha mãe, ela não é rica, não, mas graças a Deus ela vive tranquila, né? Tem os benefícios dela, né? A aposentadoria, já tem tanto de viuvez como de aposentada por idade, né? Então, vive tranquila, né? Então, se ela não quer fazer um serviço, ela não faz, não precisa. Então, vivemos, nós que somos novos, né? Vivemos numa situação em que temos que batalhar para ganhar o nosso, né? E ela pagaria para qualquer pessoa fazer esse serviço para ela porque ela não quer fazer. Como? Eu preciso, como também tem um irmão meu também que colabora nos serviços também, né, comigo. Então, precisamos ganhar o nosso, pagar nossas contas e tudo. Então, ela, tipo, nos contratou. E a gente é quem faz esse serviço. No meu caso, lavo a roupa dela em um dia. E no outro, faço faxina, dividido com meu irmão. Porque se fosse eu sozinha também, acho que eu não aguentaria, não. Mesmo porque tudo que eu faço é com essa mão. Além dos meus serviços da minha casa, né? Moro num sítio. Em volta e meia tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali para fazer, que por sinal meus serviços estão só pela graça, Jesus. Ao redor da minha casa, uma parte eu consegui limpar. Tá limpinha. Mas eu queria limpar bem mais, sabe? Para deixar um terreiro mais amplo. Mas não consegui. Por quê? Porque aqui é cheio de pedras. Cheio de pedras. Jesus. Limpei, tirei uma tarde para limpar um pedaço pequeno da parte do terreiro. De noite eu não tava aguentando mais, de tanta dor que eu tava sentindo nos braços, de tanta pedra. A enxada ficou toda danificada por conta dessas pedras. E aí, mas aí o que aconteceu? Voltando para minha mãe, no sábado, né? Na sexta-feira ela liga para mim, tava gripada, bem gripada, aí falou que não precisava nem lavar a roupa porque tinha pouquinha e nem fazer a faxina no sábado, deixaria para o último sábado desse mês, que no caso já é sábado agora, né? Gente, eu dei graças a Deus. Eu tava pedindo tanto a Deus para que ela ligasse e dissesse não precisa vir essa semana, porque eu tava com muita dor mesmo. E aí passou-se. E eu continuei, né, nos meus trabalhos aqui. E aí, olha, orei, pedi tanto a Deus, deixei sobre os cuidados dele, mas pedi. E quando foi no sábado, amanheci o dia, eu já estava imaginando, meu Deus, eu não vou conseguir dormir de noite, vou me levantar com o braço doendo e tudo. Minha filha disse que estava um pouco inchado. Mas aí o que aconteceu? Quando foi no sábado, que eu me levantei,
as dores tinham amenizado muito, muito mesmo. Então, eu dei mais graças a Deus ainda, né? Já tinha, assim, deixado sobre a vontade dele, que fosse do jeito que ele quisesse. Mas aí as coisas melhoraram muito, muito, muito mesmo. Muito, amenizou muito. Essa semana eu passei tranquila. Eu sinto dolorido, sabe? Sinto dolorido, mas não é aquela dor intensa que eu estava sentindo. Porém, ontem deu uma chuvada aqui. E aí, só tava eu em casa, à tardinha. Corri pra organizar as coisas, ver onde tava molhando ou não tava. E aí, o que aconteceu? Tava molhando embaixo de um saco de carvão que a gente tem aqui. E o que é que eu faço? Suspendi o saco de carvão, coloquei em cima do fogão e aí machuquei um pouco. Aí ficou mais dolorido, mas não tá doendo tanto como antes. Mas enfim, né? Vamos voltar para o que interessa pra gente. Falar sobre o crochê e a pintura em tecido. No meu crochê eu estou assim, gente. Olha só. Estou finalizando o bico, tá? Estou finalizando o bico da passadeira. Ó, tá vendo? Essa daqui eu terminei. Agora tem a menor. Meu Jesus, eu não vejo a hora de terminar ela. Mas já tem uma encomenda dela também, viu? Não vejo a hora de terminar essa passadeira. A outra, né? Que essa eu já tô terminando. Já estou aqui no biquinho, ó. Que é um biquinho aqui, feito com fio de polipropileno, tá? Olha só. Então, vou finalizar esse bico. Vou finalizar esse bico aqui. E aí, o que eu quero? O que eu quero é essa semana pegar na pintura em tecido no decorrer do dia. Porque é assim que eu faço. No decorrer do dia, eu intercalo entre pintura em tecido e meus afazeres de casa, né? Mas confesso a vocês, eu gostaria de focar durante o dia só no trabalho. Mas é complicado, não dá. Não dá por quê? Porque aqui moro num sítio. Parte das coisas tem que ser feita do lado de fora. Então, à noite aí fica escuro, né? Se morasse na rua, eu poderia fazer qualquer horário minhas coisas da noite. Lavar uma roupa, arrumar a casa, lavar os pratos, qualquer horário. Mas no sítio não é, né? E também, fora a pintura, eu vou mostrar também as capas de almofada, tá? As capas de almofada foram em crochê. Deixa eu puxar aqui esse fio, né? Pra não desmanchar o meu trabalho, porque não dá pra estar voltando pra trás, né? Não pode. Tem que seguir em frente, né? Adiantar trabalho pra frente, mas é progredir, não regredir. Mas olha só, gente. Tá vendo como tá? Olha. Essa é a pintura em tecido, rosas, tá? Finalizando ela, essa passadeira. Depois eu mostro na mesa pra vocês verem como é que tá e ter noção da que eu ainda tenho que fazer. Mas vou mostrar a vocês. Deixa eu tirar aqui as coisas, porque tá bastante coisa aqui em cima da mesa, né? Tudo trabalho de produção. Mas olha só, deixa eu virar aqui. Aqui, olha, minha pilha de capas de almofada, encomenda. Vocês podem ver aqui, já tá mostrando tacou, né? Por que isso, Patrícia? Porque o barbante não deu, gente. Não deu, tá? As capas de almofada, eu tive que aumentar. Aumentar duas... Foi duas? Não. Eu aumentei mais 3 carreiras, tá? A capa de almofada que a artesã faz, quando finaliza o coração, ela acrescenta só 2 carreiras para fazer o acabamento, tá? E eu acrescentei mais 3 carreiras. Então, ela ficou grande, não ficou pequena. Que não era pequena, né? Mas ela ficou maior. Olha só o tamanho dela. Tá engiadinha assim, porque tava dobrada, certo? Ó, mas olha só. Aqui minha irmã vai ver a cor dela direitinho, porque quando eu tento mostrar ela, sai bem clarinho. Pronto. Este vai ser a parte da frente que ela vai usar.
E esse aqui é a parte de trás, que vai ficar encostada no sofá, né? Que eu falei pra ela. Eu falei pra ela que o barbante não ia dar, né? Eu comprei 3 quilos, achando que ia dar pra fazer as 4 capas de almofada. Mas não deu. Não deu. Aí eu disse a ela, liguei pra ela e falei, né? Eu disse, olha, o barbante só dá pra fazer completo 4 capas de almofada. As outras 4 não dá pra fazer. E dá pra fazer. Se for, se você quiser mais 2 da mesma cor, das 4 que já foram feitas, e 2 eu posso fazer de outra cor. Ou, se você preferir, eu dei a opção a ela de quê? 2 eu faço. 2 não. As outras 4 eu faço o lado que vai ficar para frente, todos da mesma cor das 4 que eu já fiz. E o lado que vai ficar para trás, eu posso fazer de outra cor. Ela fez, então faça de outra cor, porque não é uma coisa que vai ficar à vista, né? Vai ficar encostada no sofá. Então, eu falei para ela, agora, olha, eu disse as cores que eu tinha cru e tudo, né? Aí eu disse, agora, cor suficiente aqui, que vai dar para fazer, eu ainda tenho uns 2 quilos, é do amarelo bebê. Aí mostrei para ela disse, não, pode fazer desse mesmo. Então, eu fiz, né? Porque se fosse para esperar chegar, ia demorar, apesar de que ela não vai pegar agora, tá? Vai demorar um pouco ainda. Eu tô com bastante coisa dela aqui, tô fazendo outras, para quando ela vir, levar de uma vez. Aí ela disse, não, pode fazer. Aí eu disse, tá certo. Aí, produzi, né? Concluí as peças, mostrei pra ela gostou. E assim ficou, né? Assim ficou. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou mostrar, né? A medida de cada uma delas e também o peso, para vocês terem uma ideia, porque com a cliente não, com a que a artesã, que a artesã faz, né? A peça pela qual o vídeo aula que eu fiz, a dela é menor. Então, por isso que eu acredito que o material não tenha dado, porque eu acrescentei 3 carreiras em cada uma a mais, né? E aí, então, isso aconteceu o quê? Que teve mais gasto. Nossa, eu tô suando, viu? Tá quente aqui. Deu uma chuvadinha ontem, mas hoje tá quente. Então, aconteceu que gerou mais gastos, né? Com isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Fiz desse jeito. Ela gostou, né? Eu disse a ela também que se fosse esperar chegar... Aqui, ó, como ficou. Eu disse a ela que poderia, assim, ou demorava, mas por demorar nem tanto, mas também poderia acontecer de mesmo pedindo a mesma cor, poderia variar, né? Por conta do lote, se eu não me engano. Eu sei que dificilmente você compra um barbante e quando você precisa da mesma cor, quando vem, nunca vem igual. Geralmente muda o tom um pouco, né, das cores. Ela disse, não, então faça com isso mesmo. Outra coisa, minha gente, comprei esse barbante de uma marca que estava em promoção, comprei pela Shopee. As cores são lindas, tá? As cores são lindas. Porém, eu venho tendo muita dor de cabeça com esse fio. E eu não tenho mais intenção de comprar dela. Não tenho. Só se disser assim, é o último caso, não tenho mais fio em canto nenhum, não tem o fio da numeração que eu preciso, só tem ela. Mas eu acredito que eu não compre não, viu? Vou testar outras marcas e vou ver o que acontece, né? Claro que dentro das minhas possibilidades, a situação tá difícil, não tá fácil não. Mas vamos lá, né? Deixa eu dar uma pausinha aqui por enquanto. Pronto. Abri o espaço aqui na minha mesa, deixa eu mostrar pra vocês, calma. Muito pouco, né? Muito pouco, mas abri. Então, gente, peguei aqui a balancinha
e também a fita métrica, né? E vamos para a medição dessas peças. Olha só. Olha só, essa daqui, que é de uma cor só. Olha. Aqui. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor pra mim. Isso. Aqui, ó. Tá? Esse lado, a parte de trás. E essa aqui é a parte da frente. Todas estão meio amassadinhas, mas porque estavam dobradas, como vocês viram, né? E aqui eu vou medir, deixa eu mexer com vocês de novo, o tamanho delas, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Contando, eu não vou contar o picô, não. Vou contar somente de um lado ao outro. Ficou com 43 centímetros, tá? Como é um quadrado, a medição vai dar a mesma. 43 centímetros, aproximadamente, tá? E o peso dela ficou com... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o lápis. Será que vai dar pra vocês verem? O peso dela... E ela ficou pesando 476 gramas, tá? Porém, minha gente, eu já digo logo a vocês que não é todas que ficaram com esse peso, tá certo? Olha só. Essa aqui ficou com 486 gramas. Essa outra ficou com 503 gramas, tá? Mas isso por quê? Por causa da minha tensão de ponto. Chegou um momento, geralmente quando eu tô fazendo crochê, o meu ponto fica bem, fica com a mão pesada e o ponto fica mais apertado. Porém, tem momentos que eu não consigo, já tô com o braço doído e aí vou soltando. E tudo que vou soltando o ponto, ele vai ficando mais alongadozinho. Vamos ver se eu consigo colocar todas aqui, pra ver quanto que deu, né? Opa, não caia não. Olha. Gente, as 8 capas de almofada ficaram pesando... Opa, tá oscilando aqui. 550... 550... Tá dançando aqui, uma hora dá um peso toda outra. 550, vamos colocar 553 gramas aproximadamente, tá? 553 gramas. Ou, não, 3 quilos, 553 gramas. Diga logo, já pensou? 8 capas de almofada. Opa, meu celular tá querendo cair. 8 capas de almofada. Pesar somente 500 e poucas gramas. Impossível, né? Impossível. Ficaram pesando, então, as 8 capas de almofada, 3 quilos, 535 gramas aproximadamente, tá? Porque uma hora dava mais um pouquinho, outra hora dava um pouco menos. Mas é mais ou menos isso. E aí, vem a pergunta que não quer calar, né? E, Patrícia, por quanto que você vai vender cada capa de almofada dessa? Gente, aqui, preço é realidade de cada um, né? Vai muito de acordo da sua realidade, onde você mora, o valor do material que você gasta, né? E eu aqui, eu compro um cone de barbante, o vídeo vai ficar longo, viu? Eu compro um cone de barbante de... Cadê? 500 gramas. Cadê as gramas daqui, senhor? Senhor. Oxi, 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 oxi. Cadê as gramas? 610 metros. Eu acredito que seja 600 gramas, tá? Esse não tem. Deixa eu ver esse outro.
Peraí, mas eu tô com a balança. Por que não pesar, né? Por que não pesar? Vou pesar. Aqui. Vamos. Olha, esse cone aqui, ele pesa 627 gramas. Pronto. Eu pago em um cone desse R$ 22. R$ 22. Ou seja, em 1 quilo eu pagaria 20, ou seja, comprando 2 desses. Aqui na minha região, 2 desses para dar 1 quilo, passar de 1 quilo um pouquinho, é R$ 44, tá? R$ 44. No momento, eu tô comprando por aqui. Por quê? Porque é assim, eu faço a peça, produzo, vendo, e aí, com o que eu pego, eu destino cada partezinha do dinheiro, gasto, que eu apurei naquelas peças. Então, é tanto para uma coisa, tanto para outra, tanto para outra. Aí, eu tiro o gasto do material, né? E aí, o que é que eu faço? Quando eu tiro o gasto do material, eu já compro logo mais material, né? Então, eu vou comprando de 1, de 2, de 3 cones. É isso que eu tô fazendo por aqui. Porém, na primeira possibilidade que eu tiver de comprar o cone grande, né? De 1 quilo ou mais de 1 quilo, aí eu vou comprar. Por enquanto, a minha realidade é essa, então é assim que eu faço. E aí, deixa eu me organizar aqui, né? Porque o tempo já passou, as horas. E eu vou cair. O vídeo já tá longo. Deixa eu dar uma organizadinha aqui para mostrar para vocês como é que anda a minha realidade por aqui. As capas de almofada finalizada, né? Daqui a pouco eu vou organizar, vou guardar. Deixa eu tirar isso aqui, isso daqui. E mostrar pra vocês como é que eu estou aqui, gente. O trabalho agora qual vai ser? Olha só. O meu trabalho agora, falta pouquinho pra finalizar essa passadeira, né? De mesa. E aqui, falta pouco pra finalizar essa passadeira aqui, o bico dela, né? Falta pouco para finalizar o bico dela. E aí, sim, essa peça aqui tá terminada. Já tá toda terminada, passada crochê, pintura e tudo. E aí, tem essa outra, que é a menor, gente. Essa daqui, que é a menor, também, da mesma cliente, tá? O bico já tá feito. O bico já tá feito, mas aí falta pintar. E aí, agora, eu vou pra pintura. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente. Mostrando um pouco de como anda a minha realidade, né? Como que estão os meus trabalhos, como vocês podem ver. Produzi, não parei de produzir. E não só produzir isso não, viu? Tem outras coisas também que eu tô produzindo aí. Mas isso é coisa para um outro vídeo, né? Então, obrigada pela atenção de vocês a quem esse vídeo chegar, né? Assistir. Muito obrigada. Sim, gente, voltando aqui para falar sobre algo que eu esqueci, tá? Das capas de almofada, eu falei sobre medida, falei sobre o peso, falei que ia falar o preço, que é o principal, né? Que a gente muitas vezes fica curioso para saber, e aí eu esqueci. Então, o preço de cada capa de almofada é R$ 49,99, tá certo? E as 8 capas de almofada custaram exatamente... Eita, que o celular tá balançando. Custaram exatamente... Deixa eu olhar aqui no meu caderno que tá tudo anotado. R$ 311,92, tá certo? Então, é como eu disse. Tudo muda de acordo com a realidade de cada um. É de onde você mora, quanto que você paga no seu material, tá certo? E isso é o que vai influenciar, tá bom? Mas, enfim, de acordo com a minha realidade, esse é o preço que eu tô cobrando, tá certo? Uma quarta-feira abençoada para todos e fiquem com Deus.